Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Como que foi a sua semana? Muito trabalho, muita correria também por aí? Até que o Senhor nos ajudou, não é verdade? Vamos começar esse vídeo com a leitura de Hebreus 9, um texto já bem conhecido nosso, já fiz vídeo aqui nesse canal com este capítulo da Bíblia e vamos ler juntos. Hebreus 9, no versículo 11 em diante, para esse vídeo não ficar muito comprido. Nós já fizemos vídeo aqui com este texto, então vamos reler. Hebreus 9, versículo 11, diz assim: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Isso não dessa criação, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção através do sangue de Cristo. Oh, glória! Porque se sangue de touros e bodes e a cinza de uma ovelha espargida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Oh, glória! Através de Cristo Jesus nós temos a promessa da herança eterna. Uma página aqui à frente, capítulo 10, no versículo 28. Ainda falando sobre a lei de Moisés, como é que funcionava o tabernáculo terrestre, 10:28 fala assim: quebrantando alguém a lei lá de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, seres julgados merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa. Diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque estamos falando de um sacrifício eterno só, suficiente, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que entrou uma vez só, de uma só vez entrou e fez a remissão total de todos os nossos pecados. Bendito seja o nome de Jesus. E no capítulo 10 fala: que tristeza é negar o sacrifício de Jesus na cruz, diminuir o sacrifício de Jesus, dizer que não foi tanto assim, ele não salvou, ele não cumpriu. Por que eu estou falando sobre isso? Vamos lá. Essa semana entramos num assunto bem polêmico, não é verdade? Essa semana as redes sociais estiveram assim falando muito sobre esse assunto, a respeito do documento que a Igreja Presbiteriana lançou, oficial, dizendo: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. A Igreja Presbiteriana falou isso, vocês viram? Vou deixar aqui para vocês o print. Queridos, vindo lá do plano perfeito de salvação de Deus, que Jesus jamais falhou, só Ele cumpriu a lei, só Ele conseguiu guardar os 10 mandamentos, só Ele é perfeito, Cordeiro Imaculado do Deus vivo, vencedor para sempre. Nele temos salvação. Já foi pago, garantido. Li para vocês no vídeo passado, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de leis e ordenanças, Ele removeu cravando-o na cruz. Oh, glória a Deus! Quantas vezes nós já falamos isso aqui? Pois bem, essa semana a Igreja Presbiteriana colocou esse plebiscito, divulgou oficialmente que eles, enquanto presbiterianos,
nem sequer aceita um membro da Adventista ir para lá sem serem batizados de novo na presbiteriana. Sabe por quê? Porque a gente já falou isso aqui também no canal. Para você ser um adventista, você não tem que falar, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não, você tem que falar que você crê na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você tem que dizer que você crê que a igreja adventista é a única igreja verdadeira de Deus na terra, a remanescente de Deus, a igreja verdadeira de Deus na terra. E você tem que dizer também que Ellen White é o espírito de profecia de Apocalipse. Tudo isso você tem que falar antes de se batizar. Então, o documento da Igreja Presbiteriana e toda a liderança da Igreja Presbiteriana, uma igreja muito respeitada aqui no Brasil, disse que nem sequer um membro da Adventista pode ir para lá e simplesmente só congregar. É preciso que eles passem pelas águas batismais. Por quê? Porque na Adventista nós professamos, nós vamos lá na frente para se batizar, a gente levanta a mãozinha e fala que crê que Ellen White é o dom de profecia, é o espírito de profecia, ela é inerrante, ela é maravilhosa, como diz Rodrigo Silva, ela deveria ganhar um prêmio de honoris causa em teologia. Ah, você não viu esse vídeo? Não, acho que eu vou deixar aqui para vocês, eu já coloquei em outro vídeo, mas eu posso deixar mais uma vez. Pois bem, em 2024, uma irmã muito querida minha, que eu amo muito, eu não falei com ela que eu ia falar o nome, então dessa vez eu não vou falar, tá bom? Ela foi liberta por causa de uma caixinha de perguntas lá do Instagram. O pastor André Valadão foi o que deu início a isso tudo. Não estou aqui defendendo nem a igreja Alagoinha, nem a igreja Batista, nem a igreja Assembleia, nem a igreja nenhuma, nem a igreja católica, nem a igreja nenhuma, nem a presbiteriana. Não estou aqui falando de placa de igreja nenhuma. Eu falei que a pessoa do pastor André Valadão, em 2024, respondeu uma caixinha de perguntas no Instagram. E perguntaram para ele, pastor André, a igreja adventista é uma seita? E ele categoricamente afirmou, sim, é uma seita. E colocou várias comprovações de que Ellen White fala aberrações contra o sacrifício de Cristo, que nós lemos aqui agora, na palavra. Esta palavra que acabou de ser lida aqui, Ellen White fala muito contra o sacrifício de Cristo, que não foi eficiente, que não foi o suficiente o que Jesus fez. Ellen White chega a dizer, eu já fiz vídeo aqui para vocês também, que Jesus subiu tão arrasado, tão deprimido, tão derrotado depois da cruz, fraco, debilitado, que Jesus não está sentado à direita de Deus, não, tá? A sua Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus? Ah, então vocês todos estão enganados, só Ellen White e os adventistas que estão certos. Jesus não está à direita de Deus, não. Ele está assim, tipo no subsolo, é o que eu sempre falo, né? Deve ser um quartinho, não sei se é uma sala, não sei o que é, não. Só que chama juízo investigativo, aí está julgando você, apontando o dedo para você. Pode ser hoje ainda, seu nome pode estar sendo passado no juízo investigativo, onde Jesus, que a Bíblia fala que é nosso advogado, também não é não. Ele está lá julgando, apontando o dedo para ver se você vai ser salvo ou não. O juízo investigativo começou pelos mortos e hoje pode estar sendo passado o seu nome, que está vivo aqui na Terra. Então, Ellen White diz que ele está num outro espaço, no juízo investigativo, julgando. Essa é uma das heresias, das aberrações de Ellen White, que o queridinho Rodrigo Silva, arqueólogo, vou falar de novo, um arqueólogo, ele faz arqueologia, tá bom? O estudo das coisas, dos fósseis, das coisas antigas, da história, nada mais. Ele é bem carismático, né? Todo mundo gosta dele. Por isso que muitas igrejas estão perdendo seus membros e tá todo mundo, raramente acontece, mas quando acontece é porque o pastor da sua igreja não orientou os membros direitinho. Aí acho o Rodrigo Silva tão simpático lá nos programas da TV Novo Tempo, né? Ele é um arqueólogo tão fofo, e aí você não sabe que ele é um idólatra da Ellen White. Eu vou deixar aqui o vídeo, agora eu decidi que vou deixar assim o vídeo. Um dos, né? Porque eu já deixei vários vídeos dele idolatrando a Ellen White. Pois bem, Ellen White falou que Jesus subiu tão derrotado para o céu, tão arrasado,
que Satanás passou voando por Jesus. Vai tentando imaginar isso aí. Jesus não conseguiu resistir o voo de Satanás. Satanás todo poderoso, voando. Sabe o que aconteceu? Jesus precisou deitar no colo de Satanás. Receber um colinho de Satanás. Você consegue imaginar isso? O nosso Jesus, o Filho unigênito do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, não resistiu ao voo de Satanás, deitou no colo dele. E em dúvida se ele tinha mesmo pago ou não na cruz do Calvário, ficou ali choramingando com Satanás. Este é um dos textos da dona da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gente, este canal tem 6 anos, agora em dezembro. Completará 6 anos. Quando eu comecei a falar, não tinha ninguém falando. Eu creio que o Wagner Olmos já tinha dado o testemunho dele. O Gleison Pércio, meses depois ou meses antes que eu, já estava descortinando o Adventismo com livros, com comprovações, olha quantas almas foram libertas através do trabalho incrível do nosso irmão Gleison Pércio, que também foi adventista e fez um trabalho maravilhoso, está aqui na internet, se você não conhece, conheça. Ele tem lá toda a documentação, assim como Para Que Possamos também, tem toda a documentação, tudo documentado, tudo certinho, como é que foi o grande desapontamento, enfim. Eu há 6 anos atrás não tinha noção. Quando Deus me chamou para este objetivo, para este chamado, para esta missão que eu estou agora diante de vocês, ocupando a posição que o Senhor me colocou e me chamou. Eu agradeço muito a Deus por esse grande privilégio. Há 6 anos atrás a gente não tinha internet, sabe? Nesse acesso todo que a gente tem hoje. Eu fui liberta há 15 anos atrás. Agora no mês de junho completou 15 anos que nossa família foi liberta. Gente, há 15 anos atrás era só Bíblia, chorar, não acreditar que eu tinha sido enganada por tanto tempo. E o pastor da Igreja de Assembleia, todo mundo já conhece meu testemunho, me orientou tanto na Bíblia e Jesus me libertou, glória a Deus. Mas há 15 anos atrás a gente nem sonhava que a internet ia chegar tão longe. Hoje eu estava ouvindo um vídeo que a inteligência artificial está tão inteligente que ela pode se auto-refazer e depois ela pode criar uma versão dela mesma ainda melhor que a dela, que ela criou. Ela pode nos substituir de uma forma que a gente não precisa nem existir mais. Tanta evolução que a inteligência artificial está chegando e está evoluindo. Daniel predisse, né? Sobre isso. Queridos, tudo começou com o pastor André Valadão, uma irmã muito querida, muito querida. Foi liberta por Cristo porque ela falou assim, por que o pastor André Valadão falou que Igreja Adventista é uma seita? Aí ela começou a pesquisar, Igreja Adventista é uma seita? E aí ela caiu num vídeo nosso e de outros canais. E aí ela foi liberta. Hoje ela faz parte do meu grupo, é minha amiga pessoal, querida. Amo você, viu, minha irmãzinha? Foi por causa da caixinha de perguntas do pastor André Valadão. Como é bom quando um pastor, um líder religioso se posiciona a favor da verdade bíblica. Nós aqui queremos, nosso intuito, a minha alegria de almas serem libertas pela palavra. Jesus é o verbo vivo, só a palavra liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Todos os vídeos eu falo sempre as mesmas coisas. Se verdadeiramente Jesus, o Filho, vos libertar, sereis livres. Essa é a minha alegria de ver cada alma livre, como um dia eu fui também. E olha que na minha época não tinha internet assim não, tá? Hoje tá moleza, tá? Você só digita o assunto que você quer e já tá tudo pronto o documento, gente. Estudos e tudo mais. Eu fui só na Bíblia, chorava e falava, ai, não acredito, eu amo tanto a Igreja Adventista, eu ia morrer adventista no 7º dia se eu não tivesse lido a Bíblia e estudado. Estude você também, seja liberta você também. Vamos colocar agora, além do documento da Igreja Presbiteriana, vocês conhecem o canal Teologia Inteligente? Eu esqueci de anotar o nome do pastor aqui, mas vou ver se eu deixo aqui, anotadinho para vocês. Gente, ele está fazendo um vídeo, um react, né?
Ele está reagindo a várias coisas a respeito do que a igreja presbiteriana falou e como que a igreja adventista está se defendendo. E diga-se de passagem, a igreja adventista está passando muita vergonha, porque Ellen White é indefensável. Gente, o que aquela mulher falou, o que aquela mulher inventou, decreto dominical, que todas as igrejas são Grande Babilônia. Você que está me assistindo aí, você não é adventista, não? Ah, então você é perdido, você faz parte das Babilônias, sabe? A igreja católica é a grande meretriz, e as outras igrejas, tudo perdido também, faz parte da Grande Babilônia. Ellen White falou, e eu li, e eu acreditei nisso durante 37 anos, por isso que agora eu me esforço tanto fazendo vídeos, para que muitos sejam libertos e saiam desse engano de onde eu vim. Quase 40 anos da minha vida, eu estive aí dentro defendendo Ellen White. Graças a Deus, a salvação em Cristo Jesus me alcançou, a graça maravilhosa de Jesus me alcançou. O canal Teologia Inteligente, com o pastor que eu deixei o nome aqui para vocês, está fazendo vídeos ótimos sobre esse assunto. Vale a pena você entender sobre esse assunto. Você pode ser abordado por alguém e alguém pode te perguntar assim, você conhece alguma igreja boa para frequentar? Eu estou recebendo uma proposta de fazer um curso bíblico. Tem um irmão tão simpático me oferecendo um curso bíblico da igreja adventista, né? Não é assim mesmo? Então, queridos, estejam atentos, estudem vocês também. Canal Teologia Inteligente está fazendo um excelente trabalho. Outro pastor também muito bom é o Bispo Tales, do canal Teologar. Eu já fiz vários vídeos com ele aqui também. Ele tem os vídeos assim, Os Diabos de Ellen White, o Sábado, a exclusividade do Adventismo. Bispo Tales dá uma aula de teologia, professor em teologia, então tem vídeos incríveis sobre o Adventismo. Ele também já falou sobre esse assunto da igreja presbiteriana a respeito do Adventismo. E eu vou colocar agora para vocês alguns vídeos que eu estive analisando. Primeiro, o do Rodrigo Silva, defendendo a Ellen White, querida dele, e depois de um grande professor, professor em psicologia, pesquisador, doutor em neurociências, reflexões sobre religião e pseudociências. Vamos assistir? Eu acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White. A melhor explicação para mim que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético. Eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora. Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Tá bom. Então, meu povo, vamos chover no molhado agora. Eu vou falar de novo o que na Igreja Adventista nós aprendemos enquanto somos membros. Nós treinamos para tirar você, que é de outra igreja, para vir para dentro do Adventismo. Nós fazemos cursos, nos especializamos em como retirar batistas assembleanos. Todos vocês que são da Grande Babilônia, são igrejinhas perdidas, que são sinceros, tadinhos de vocês, mas vocês precisam se tornar adventistas para ir para o céu. Assim nós fomos treinados. Eu fiquei quase 40 anos assim nessa metodologia. Ah, mas quem sou eu, né? Quem é Lilian, filha do pão, na fila do pão para falar? Eu vou deixar o Leandro Quadro, que vocês gostam bastante, aí ele vai explicar como é que funciona a mente do adventista. Escutem. Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, ou que aprendeu mais da Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho, das trevas. Então como é que uma pessoa em São Juís vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim.
Fico meio louco da cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá pra fazer uma coisa dessa. Né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Gente, já estamos aqui em outro dia, estou me arrumando para sair agora e eu preciso falar para vocês uma coisa. Já tem 6 anos que nós temos esse canal e nestes 6 anos, quanto nós tentamos alertar, falar com os nossos irmãos queridos, o Testemunho de Jeová, os TJs, que estão ali na esquina, inclusive, eles não param de trabalhar, são incansáveis, eles têm meta também para cumprir. Os Testemunhos de Jeová, eles são claros, eles vêm, oferecem a doutrina deles, eles oferecem o testemunho deles que Jesus não existe, que o céu é assim, 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 que não pode doar sangue. Eles são muito característicos, são muito claros no que eles vieram à Terra fazer, tá bom? Os mormons também. Quando você vê aqueles menininhos bonitinhos, vestidinhos, geralmente americanos, né? Vestidinhos de branco, com aquelas pastinhas pretas que eles já vêm te oferecer um evangelho, você já sabe, esses aí são mormons. Mas o mais perigoso é o adventista. O adventista, ele vem sutil, ele vem como seu amigo, ele vem tão simpático, ele te abraça, ele te acolhe, você se sente tão acolhido na igreja adventista. Se você tem criança, você coloca a sua criança no clube de desbravadores. Ali você pensa que eles estão só ensinando assim, boas práticas, acampamentos, coisas recreativas. Não, na mente da sua criança está sendo incutida a mensagem do sábado, que a igreja adventista é a única igreja verdadeira e que se não tiver dentro da igreja adventista, como o Leandro Quadros falou, não tem salvação. Tem tantos vídeos que eu poderia colocar aqui, mas para encerrar esse vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo e vou fazer uma pergunta para vocês e respondam rápido. Você que é crente, responde rápido. Qual é a principal fonte de salvação? Quem pode nos salvar? Diga rápido. É na cruz? Você respondeu, foi Jesus na cruz? Errou! Ah, você errou. Na cruz não tem nada decidido. Jesus não cumpriu, não pagou. Disse Ellen White, a idolatrada, a papisa da igreja adventista, a dona da sua igreja adventista, onde você dizima e oferta, e onde eu fiquei por quase 40 anos. Você duvida que a cruz não resolveu nada? Então assiste o pastor da igreja adventista falando. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Gente, na minha adolescência, eu frequentava a igreja de Campo Grande, sabe? E eu era desbravadora com o pastor Arilton. O pastor Arilton de Oliveira, que fala uma série de heresias aí, porque ele é agarrado com Ellen White também, que ele e Ellen White é assim. O pastor Arilton, ele contou em um sermão uma coisa assim que é muito comum para mim, que sou ex-adventista, eu ouvia muito isso. Quem não crer na Ellen White como espírito de profecia não pode se batizar na igreja. Ah, mas vi um monte de gente aqui comentando, você é mentirosa. Eu me batizei lá, eu nem creio na Ellen White. Eu me batizei lá e tomo café. Essa semana eu estava sentado do lado do adventista numa reunião que eu tive lá na prefeitura. E o adventista que estava do meu lado, ele esvaziou a garrafa de café. E falava assim, ai, o cafezinho é tão bom nesse frio, né? E olha que eu sou adventista, hein? Eu fiquei quieta, eu falei,
Sim, beleza. Pois é, o Arilton, ele contou uma experiência no púlpito de uma igreja. E eu vou colocar aqui para vocês. Lá no Para Que Possamos, eu cato tudo de lá, né? Rodrigo Custódio, amo sua vida. Deus te abençoe, Rodrigo Custódio. Catei mais um vídeo de Rodrigo Custódio, do Para Que Possamos. E ali o pastor Arilton está sendo bem sincero. O que é o Adventismo? É isso aqui, ó. O Adventismo é isso aqui. Vou mostrar para vocês. Alguém me questionou e disse assim: pastor, o senhor está apresentando então essa visão do Apocalipse, falando também dos adventistas? Quer dizer então que só vocês estão certos? Eu disse: é isso mesmo. Ou então você abre a sua Bíblia e mostra aonde que os adventistas estão errando no seu ensino. Você pode. Ou então você abre a sua Bíblia e mostra aonde que os adventistas estão errando no seu ensino. Você pode. Agora me mostra uma igreja e eu vou apontar para você onde é que está o erro teológico. Apocalipse 19, verso 10, última parte. O testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. A igreja remanescente de Deus guarda os mandamentos e tem o testemunho. E o Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que quer dizer isso? A igreja remanescente do tempo do fim teria o dom profético em seu meio. Ellen Golden Armon, uma jovem de apenas 17 anos de idade, que havia cursado 2 anos a escola, muito doente e fraca. Mas essa garota, com 17 anos, aceitou o chamado divino. E essa mulher, ao longo de sua vida, ela dedicou 70 anos de sua vida ao trabalho do Senhor. Foi chamada com 17, morreu aos 87. E nesses 70 anos de ministério, essa mulher escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. Nós temos um profeta em nosso meio. E este vídeo vai ficando por aqui. Uma boa semana, que o Senhor te abençoe e te guarde. Beijo para a Samile, beijo para todas as irmãs do nosso grupo, beijo para todos que estão sendo libertos agora. E vamos nos apegar à palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente. Só a palavra de Deus pode nos orientar no mundo gospel, num mundo tão confuso que estamos vivendo, diante de tantas profecias, falsos profetas, falsas profecias. Só o Senhor Jesus pode nos orientar. Só Jesus é o caminho, verdade, vida e salvação. Já repeti isso milhares de vezes, e quantas vezes mais eu tiver fôlego para dizer, eu vou estar aqui para falar isso para vocês. Jesus é a verdade, vida e a salvação. Só Jesus salva. Graça e paz, boa semana para vocês todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Pessoalmente, eu acredito que essa profecia é falsa e que isso não acontecerá. Hipoteticamente. Tudo bem, eu vou na sua hipótese, mas eu estou dizendo, é muito
É muito mais de 1 em 1 trilhão, não vai acontecer. É uma falsa profecia. Mas, hipoteticamente, se acontecer, qual é o texto bíblico que mostra isso acontecendo? Que mostra que a guarda do domingo será uma ordem mundial. Qual é o texto? Então, aí nós temos que marcar um dia para Não é falar só hoje, do o dia é tema. hoje. Não, O não dia é dá, hoje. não, Então tem só mesmo. mostra o texto. Não precisa nem escolher. Qual que é o texto? Capítulo, endereço. Entendi. Qual Não, que é o texto? Entenda uma coisa. Se eu devolver a pergunta com outra. Entenda uma coisa. É um estudo profético de Daniel e Apocalipse Certo. para esse tema. Qual texto, Não, pastor, é um tema, eu não vi isso, não estudei para trazer. É um estudo que nós precisamos de um dia Mas somente. é que assim, esse tema é a coluna cervical da perdição lá na escatologia. Não, sabe por quê? Mas qual que é o selo de Deus? Não é a guarda do sábado? A guarda do sábado. Qual que é a marca da besta? Não é a guarda do domingo? Exatamente. Então também, qual que é um texto que fala isso? Não, mas não é um texto direto, porque o Apocalipse... É uma profecia de Ellen White. Não é. Nós podemos marcar um dia. Eu entendi. Ótimo, vamos marcar. Para Eu tô disponível. biblicamente, olha só, biblicamente, entenda uma coisa. Nós temos que estudar todas as profecias referentes ao tema para poder chegar a essa conclusão. É uma inferência. Certo. É uma inferência. É uma inferência. Certo. Entende? Você não vai encontrar um texto falando assim... então virá um decreto de guarda do domingo. Você não vai encontrar esse texto.